Amém? Paz do Senhor, igreja. Vamos nos colocar de pé, se você puder. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, se concentre, chame o Espírito Santo para se fazer presente na sua vida agora. Feche os seus olhos. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada vida aqui. Ah, Deus, eu oro para que o Senhor encha, Senhor, este ambiente com a Tua presença. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha realizar e cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas. Ah, Deus, que a gente não esteja aqui, ó Pai, só para cantar da boca para fora, mas que possamos, ó Pai, viver assim o que cada música fala, ó Pai, viver a Tua verdade, a Tua palavra. Ah, Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, seja o centro desse culto, ó Deus. Ah, Pai, que os céus se abram neste lugar e que o Senhor venha se fazer presente aqui, Deus. Ah, Espírito Santo, tens total liberdade aqui. Vem, Senhor, vem com a Tua presença, ó Pai, mude a atmosfera deste lugar, que seja completamente de adoração, Senhor. Os céus estão abertos para receber o louvor e a adoração. O Cordeiro está sentado à destra do Pai e recebe exaltação. Os céus estão abertos para receber o louvor e a adoração. O Cordeiro está sentado à destra do Pai e recebe exaltação. E os anjos te adoram, ó Deus, ó Deus. Eu com eles te exalto, Santo, 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 ó Rei.
Aleluia, aleluia ao poderoso Deus, aquele que é único de receber a nossa adoração, aquele que é único, ó Pai, de receber toda exaltação. Levante agora, ó Pai, levante agora a sua exaltação ao Senhor, que você sinta a presença dEle, que os céus se abram neste lugar, e que você sinta o toque daquele que é poderoso. Vamos cantar mais uma vez, aleluia ao Cordeiro, aleluia àquele que venceu a morte. Você sinta agora o amor de Jesus, que Ele é doce, o amor que lança fora todo medo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu creio que o amor do Senhor, Ele lança fora todo medo, Ele lança fora qualquer insegurança. Que você sinta agora a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Sinta o abraço do Senhor, sinta o toque dEle. Ah, Espírito Santo, se faça presente aqui. Santo Espírito, vem inunda os nossos corações com a Tua presença. Inunda os nossos corações com o Teu amor, com a Tua bondade. Ah, Senhor, que possamos viver para Te alegrar, viver todos os dias, Senhor, para sermos exemplos. Que possamos entregar o nosso coração diante a Ti, lançar o nosso coração, as nossas inseguranças, as nossas falhas, e crer, ó Pai, que temos um Deus que cuida de tudo e de todas as coisas. Ah, Santo Espírito de Deus.
Muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos proporcionou, Pai, esse lugar, Pai, onde podemos entregar a nossa adoração a Ti, Deus. Pai, que o Senhor possa estar no controle de tudo, de todas as coisas, que o Senhor abra a nossa mente, Pai, para compreender a palavra de hoje, que o Senhor se faça presente neste lugar, até do começo até o fim, que o Senhor tenha total controle de tudo, de todas as coisas, Senhor. Eu creio que o Senhor se fez presente aqui e encheu cada um com o Teu amor e a Tua bondade, Deus. Muito obrigada. Amém. A igreja pode se assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus é bom. Irmãos, como é gratificante podermos adorar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, o nosso Deus. Ele é digno e merecedor de glória e honra, e nós temos para oferecê-lo. A nossos corações, as nossas vidas entregues diante do Senhor. E a palavra fala lá em Malaquias capítulo 3, o verso 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus, ele espera de cada um de nós uma atitude. E Deus fala por meio do profeta Malaquias, ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se ele não abrir a janela dos céus e não derramaria sobre nós bênção sem medida. Para isso é necessário entregar a Deus. Se nós queremos ver as bênçãos de Deus na minha vida, nas nossas vidas, se nós queremos provar da bondade, da misericórdia de Deus, na nossa vida financeira, nós precisamos honrar a Deus primeiramente. Precisamos devolver a Deus aquilo que lhe pertence, que é a 10ª parte do nosso salário, ou seja, o nosso dízimo. As nossas ofertas precisam ser entregues também diante do Senhor. Quantos benefícios Deus não nos tem feito? Quanto Deus tem agido na nossa vida, o quanto Deus tem sido bondoso para conosco. E muitas vezes nós não o honramos, não devolvemos para Ele aquilo que lhe pertence. Não damos e não trazemos para o Senhor uma oferta de gratidão, de amor, de devoção por aquilo que Deus tenha feito sobre as nossas vidas. E essa é a hora em que nós podemos entregar a Deus aquilo que lhe pertence. Esse é o momento em que você pode devolver para o Senhor o seu dízimo e as suas ofertas. À frente da sua cadeira tem um envelope. Talvez você pense, bom, eu bem que gostaria de entregar uma oferta ao Senhor hoje, mas eu estou sem dinheiro, eu não trouxe dinheiro. Não tem problema. Você pode pegar um envelope desse, não é pecado, você pode levar para a sua casa. No próximo culto você traz uma oferta, separa para o Senhor uma oferta, separa o seu dízimo, coloca nesse envelope. Quando for na quinta-feira você traz, para agradecer a Deus, dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido fiel sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor tem sido provedor. Então, separa para o Senhor agora, tá bom? Enquanto você está separando, nós vamos estar orando, apresentando a Deus nesse momento. Pai, obrigado, Deus, por esse instante. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de derramar sobre nós. Queremos apresentar diante de Ti os dízimos e as ofertas que hoje é entregue, ó Pai, oferecidos a Ti,
Ó Deus amado, que o Senhor assim receba e que elas sejam aceitas diante de Ti como oferta de aroma suave à Tua narina. E assim, ó Pai, peço que o Senhor continue a sarar a terra aqui dos cagos, dos sítios vizinhos da ribeira como um todo, que o Senhor possa mandar chuva ao seu tempo, que a lavoura, ó Deus amado, produza 100 por 1, que o gado, ó Pai, os animais dos teus filhos possam serem abençoados e procriar crias saudáveis, ó Deus, em nome de Jesus, que eles provem da bondade e da misericórdia do Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Então você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar, traga o gasofilácio, venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria, amém? Aleluia. Vamos lá? Ver a palavra de Deus. Você possa abrir seu coração nesse momento. Permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, penetre ao mais profundo do seu ser e possa trazer as mudanças, as transformações que precisa ser gerado no seu coração, nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é tão poderosa, mas tão poderosa que ela é capaz de dividir as juntas e medula, a intenção dos nossos corações, ela pode separar. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, Deus deseja mudar e transformar as nossas vidas segundo a sua verdade, segundo a sua palavra. A Bíblia também nos assegura e diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós acreditamos, abrimos os nossos ouvidos, estamos atentos, a palavra de Deus vem e penetra no nosso coração e gera fé, gera mudança, transformação, as quais nós precisamos na nossa vida. Então, você que trouxe sua Bíblia, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode conferir aqui no telão. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, é um versículo bastante conhecido, que fala a respeito da verdade. Essa verdade é Cristo. Que diz assim, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos assegura de que nós precisamos conhecer a verdade. E ao conhecê-la, nós seremos libertos. Por meio dessa verdade, o ser humano encontra vida. Por meio dessa verdade, o homem pecador encontra perdão dos seus pecados e pode ter uma aproximação do Criador e ter a sua vida completamente restaurada, redimida pela pessoa do Todo-Poderoso. A verdade que nós precisamos ter é Cristo Jesus em nossos corações. E na medida em que nós nos abrimos para a pessoa de Cristo, que é a verdade, essa verdade começará a penetrar em nossos corações.
entrará nas nossas vidas e gerará mudanças e transformações as quais nós precisamos para viver em comunhão com Deus. Ou seja, nós, outra hora, éramos considerados inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. O homem não podia aproximar-se do Criador, porque o pecado fazia separação do homem para com Deus. Mas Deus, ao seu tempo, enviou Jesus Cristo de Nazaré para morrer no meu e no seu lugar. E quando nós entendemos isso, que Jesus morreu para aproximarmos-nos da pessoa do Todo-Poderoso, do Deus Criador, e por meio dessa verdade que é Jesus, nós podemos sair dessa vida de pecado, nós podemos sair da escravidão que o pecado gera no ser humano, nós podemos sair, da condenação que o pecado traz e gera morte na vida do homem, nós podemos viver a vida plena que Cristo tem para cada um de nós. Ou seja, a Bíblia diz que o ladrão, que é o diabo, veio senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando eu conheço essas verdades, ou essa verdade, que pode gerar vida no meu coração, que pode me dar uma vida abundante, eu não aceitarei mais viver uma vida mesquinha, ou seja, uma vida longe daquilo que Cristo tem para mim. Não basta conhecer a verdade, querida, ela não é conhecida uma única vez, no sentido de que eu ouço ela aqui e a minha vida é transformada. Nós precisamos nos manter conhecendo essa verdade, porque essa verdade ela é profunda. Essa verdade precisa criar raiz dentro de nós, a ponto de transformar as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Fomos selados com esse Espírito Santo da promessa. A nossa vida agora não é distante do Criador. Nós temos agora um livre acesso à presença de Deus. Mas não basta somente isso, entregar a vida para Jesus. As mentiras, elas não desaparecem, elas continuam a nos rodear, elas continuam a nos pressionar, elas continuam a querer nos manipular, a querer nos seduzir. Por isso é necessário e é extremamente importante que nós venhamos estar com os nossos ouvidos abertos. É necessário que nós venhamos estar atentos a essa verdade, para que as mentiras que nos rodeiam, ela não encontre nenhum espaço e possa penetrar em nossos corações e nos fazer desviar, se distanciar da verdade que é Cristo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos sim ter a certeza que Jesus é a verdade de Deus que liberta o ser humano. Precisamos entender que é por meio da verdade que as mentiras são reveladas e elas são repudiadas por aqueles que decidem aceitar a verdade. Ou seja, eu sou escravo da mentira até o dia em que eu decido acreditar na verdade. Até o dia em que eu decido conhecer a verdade, até o dia em que a verdade me é revelada, a mentira não pode mais permanecer. Muitas vezes nós somos escravizados por uma mentira tão terrível, que destrói as nossas vidas, que nos separa desse Deus tão tremendo e tão maravilhoso. Mas quando nós entendemos que Jesus, como verdade, Ele deseja ter uma aproximação com cada um de nós. E quando nós nos abrimos, a nossa vida não poderá ser a mesma. Não conseguiremos ser o mesmo. Essa verdade, ela é capaz de nos libertar da condenação eterna. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 13, se eu não me engano, verso 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
todos, sem exceção, todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. Ou seja, o pecado trouxe essa separação. Mas quando eu entendo a verdade de Deus, que é Cristo Jesus, e eu entendo que Deus enviou seu Filho Jesus, não mais para manter essa separação, mas pelo contrário, para se fazer uma ponte de ligação do homem para com Deus Todo-Poderoso, porque por meio do sangue de Jesus, da pessoa de Cristo, eu sou perdoado, você é perdoado, nós somos perdoados e não haverá mais separação. Mas para isso, a verdade precisa vir na minha vida. Preciso conhecer a verdade, porque quando eu conheço a verdade, ela começa a me libertar daquilo que me escravizava, daquilo que me oprimia, daquilo que me seduzia, daquilo que me distanciava desse amor tão tremendo e tão maravilhoso. Então a Bíblia diz em Romanos 6:23 também, ele diz exatamente isso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Ou seja, todos pecaram, estão separados, é verdade. Mas quem peca tem direito a uma recompensa. E a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Ou seja, essa verdade, ela vem para nos dar clareza. E quando eu entendo a verdade, eu não vou mais viver na prática do pecado. Ou seja, continuo pecador. Todos nós continuamos pecadores. Continuamos a pecar, pecamos. Mas não vivemos deliberadamente. Ou seja, não vivemos pecando constantemente nas mesmas coisas, sem que haja um arrependimento, uma mudança das nossas vidas. Porque essa verdade, ela traz clareza. Ela traz luz. Um exemplo. Eu bebia, estava quase um alcoólatra. Quando a verdade veio ao meu coração, ou seja, eu estava em pecado, o que eu estava recebendo como salário das minhas práticas por causa dos vícios do pecado a qual eu vivia, sem nenhum pudor, sem nenhum temor diante de Deus, estava gerando morte sobre a minha vida. Mas quando a verdade então veio ao meu coração, fazem 17 anos que eu não coloquei nenhuma dose de pinga na minha boca. Não precisei mais ir nas festas que eu ia nos forrós da vida, para poder me alegrar, para poder ter um momento de alegria, de distração com os amigos. A verdade me tirou de uma mentira tão terrível, que me escravizava. Para que eu pudesse dar uma boa risada, eu precisava primeiro tomar umas cachaças. Precisava me embriagar. Para poder me divertir, eu precisava estar no meio daquelas pessoas que estavam bebendo e fumando, fazendo as coisas que desagradavam a Deus. Mas a verdade, ela trouxe à tona ao meu coração que a verdadeira alegria é Cristo Jesus. Ele completa, sabe, aquele vazio que tinha dentro de mim, Jesus preencheu. E eu só pude perceber isso quando a verdade me foi revelada. Quando Jesus entrou no meu coração e pôde então mostrar o quanto Ele me amava e o quanto Ele tinha para a minha vida. Não precisava de mais nada disso. Quando nós entendemos isso, nós não vivemos seguindo as ondas que o mundo prega. A onda que o mundo dita, nós não precisamos seguir. Ora, eu não sou marionete. Sabe o que é marionete? Aqueles bonequinhos que tem uns cordãozinhos, uns barbantes, que eles mexem assim, controlam ele com a mão. Nós não somos marionete, não somos robôs, para que as pessoas venham ditar o que eu preciso fazer. Muitas vezes nós fazemos, por exemplo, se o mundo lança uma moda aí, os homens com as calças aqui embaixo, rasgada, as mulheres com shortinho curtinho, sainha, eu vou vestir essas coisas, andar dessa forma? Não.
Eu não sou marionete, eu tenho um padrão, eu tenho uma verdade que guia a minha vida, que guia as nossas vidas. E essa verdade, ela tem padrão. E quais são os padrões da verdade? Nós encontramos na Bíblia. Ela vai nos orientar qual é a maneira que eu tenho que me portar, de que maneira eu tenho que me vestir, de que maneira eu tenho que me relacionar com as pessoas. Essa verdade, que é Cristo Jesus, transforma tudo em nós. Em 1 João, no capítulo 1, a partir do verso 7, ele diz, se porém andamos na luz, como ele na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se nós entendemos que foi o Senhor quem nos libertou e andamos na luz, ou seja, andamos na verdade, andamos naquilo que o Senhor fez por nós, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, estará sobre nós. Ou seja, eu preciso ter a consciência daquilo que o Senhor fez por mim, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. O pecado, ele trabalha para trazer escuridão no ser humano. Cristo, quando veio, rompeu com o poder das trevas, trazendo luz para nós. Nós não andamos na escuridão. Embora os irmãos tenham mais facilidade aqui, né, de andar no escuro, consegue já saber onde está pisando. Mas se nós, que somos da cidade de Buíque, né, se nós entrarmos aqui, pegar esse corredor aqui, nós vamos, no mínimo, tropeçar umas 15 vezes. Se não cair nesses tropeções. Porque nós não temos muita noção. Mas, quando a luz, se nós, com o auxílio de uma lanterna, para nós vai ficar muito mais fácil. Não é? Então, é isso que nós precisamos entender. Jesus veio para trazer a transformação e a clareza de onde nós andamos, de que maneira precisamos andar, os perigos que estão à nossa volta. Por meio de Jesus, nós podemos perceber, evitá-los e repreendê-los. No verso 8 ele diz, se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós não podemos dizer, não, eu não tenho pecado, eu sou bonzinho. Ora, eu sou tão bonzinho que eu não tenho pecado. Eu ajudo as pessoas, não desejo mal a ninguém. Quando as pessoas batem a minha porta, eu vou lá, ajudo. Quando alguém está precisado, eu vou lá. Irmãos, tudo isso é louvável diante de Deus. Deus é glorificado por cada uma dessas atitudes. Mas isso não quer dizer que nós não temos pecado. Todos nós somos pecadores. A diferença está em viver no pecado e ser pecador. Quando nós entendemos que eu não posso mais viver no pecado, porque o pecado destrói, o pecado separa o homem de Deus, o pecado traz morte. E aí então, o que eu faço quando eu peco? Ou o que nós precisamos fazer quando nós pecamos? Precisamos nos apresentar diante de Deus, na certeza de que Deus é amor e não vai nos matar, e dizer, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu pequei contra Ti. Pequei contra o Senhor porque menti. Pequei contra o Senhor porque enganei. Pequei contra o Senhor porque chamei nome. Porque amaldiçoei meu filho. Enfim, o que você vê de pecado, peça perdão para Deus.
ao pedir perdão para Deus e arrepender-se dos seus pecados. No verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, Deus tem perdão para nós. A grande questão é que nós não conhecemos a verdade. E aí quando pecamos, achamos que Deus não vai nos perdoar mais. Achamos que Deus não tem mais amor para com as nossas vidas. O amor de Deus não muda em relação às nossas vidas. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, isso não vai mudar o amor de Deus ao nosso respeito. Deus nos ama. Mas o que nós precisamos entender, se Deus me ama, eu não vou machucá-lo. Eu não vou entristecê-lo, porque ao entristecê-lo, eu estarei pecando. Então quando eu pecar, eu quero alegrar o coração de Deus, confessando o meu pecado e me arrependendo. Isso vai trazer paz ao meu coração e eu vou poder ter um bom relacionamento com Deus. Eu sou casado com a Gislânia e como todo casal, tem as suas discussões. Mas nós não podemos nos manter brigados. Porque ao manter-se brigado, fica insuportável dentro de casa. Né? Quando um está meio assim um com o outro, fala, não, me perdoe. Ou quando um fica querendo se estranhar com o outro, um sai para um lado, sai para o outro. Para não dar motivo para que se irrite um com o outro e assim possa brigar. Mas quando isso acontece, tem que haver um conserto para que o amor permaneça e um bom relacionamento esteja dentro do nosso lar e nosso relacionamento. Nós temos um relacionamento com o nosso Deus e nós precisamos zelar por Ele. Imagina as suas atitudes diante de Deus. Agrada a Ele? Deus se alegra com a sua vida? Deus tem se alegrado com a minha vida, com as nossas vidas? Essa verdade, ela também é capaz de nos tirar das mentiras de Satanás, de que nós não pertencemos ao Criador. Deus, Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos deu esse direito quando um dia nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a seu Filho Jesus Cristo. E lá no Evangelho de João, a palavra fala claramente isso. No Evangelho agora, nós estamos primeiro, vamos para o Evangelho capítulo 1, verso 11 e 12. Que diz assim, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos quanto um dia abriu seu coração e entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus. Como filho de Deus, precisamos nos manter dentro daquilo que é nosso por direito de filho. Nós temos uma filiação. Quem tem identidade tem lá o seu nome, a sua filiação, o nome dos seus pais, a quem você pertence. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus Cristo de Nazaré, Deus me deu o privilégio de se tornar filho de Deus. Essa verdade precisa estar nas nossas vidas, porque essa verdade transformará as nossas vidas. Os irmãos sabem aqui que as pessoas conhecem muitas vezes a gente como filho do fulano de tal. Por exemplo, o Everaldo, filho do Zé Muriço, Dona Maria. Quando o Everaldo era mais novo, eu vou dizer a Zé Muriço, viu o que você está fazendo? Tu não é filho de Zé Muriço, está aprontando, deixa, tá, vou falar com ele. Era assim.
E as pessoas olham para nós e falam: tu não é filho de Deus? Não é crente? Como está fazendo isso? Por isso nós precisamos nos portar e saber a nossa filiação, a nossa posição como um filho. Bom, eu tenho Deus como meu pai, certo? Nós temos Deus como um pai. Sabemos o que Deus espera de cada um de nós. Sabemos que Deus quer que nós vivamos dessa maneira. Por que eu vou viver dessa outra? Se Deus estabeleceu para mim limites e um padrão para que eu venha viver, por que eu vou viver de outra maneira? É muito triste quando a gente fala para os nossos filhos: não faz isso. E ele vai e faz, desobedece. Não vai por aí. Ele pega e vai. E quantas vezes Deus nos alerta, dizendo: não faça isso, não vai assim. E nós: não, pega nada não, Deus, eu vou assim mesmo. Vou fazer assim, vou fazer assado. E aí nós entristecemos a Deus. Então é muito importante que nós venhamos abrir o nosso coração para o Criador. Venhamos, de fato, dizer para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor conduza a minha vida. E como eu posso permitir que Deus conduza a minha vida sem que o engano entre em meu coração? Conhecendo a verdade. Eu lembro quando eu tinha meus 15 anos, comecei 13, 15 anos por aí assim. A partir dos 13, comecei já a beber, querer sair, minha mãe colocando limites. E eu pensava comigo: bom, está pertinho de eu completar meus 18 anos. Eu lembro até hoje que mudou a maioridade, antes era 21 anos. Quando mudou para 18, eu falei: yes, está mais perto. Não preciso esperar 21 anos para minha mãe parar de querer me limitar, me proibir das coisas, de eu sair com os meus amigos, beber, enfim. E aí então, quando foi se aproximando de completar os 18 anos, eu cada vez mais me sentia arrogante. Cada vez mais eu me sentia no direito de bater de frente com a minha mãe e dizer: não, eu já sou maior. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu preciso fazer. Só não preciso estar mais mandando na minha vida. Que tolice. Essa é uma das tolices maiores que nós cometemos, porque nós não sabemos muitas vezes conduzir a nossa vida. Da mesma maneira que nós fazemos isso com os nossos pais, nós fazemos com Deus. Não, Deus, deixa comigo. Eu não quero só viver dentro da igreja. Aí os meus colegas estão farrando, estão se divertindo. Eu vou estar só dentro da igreja? Importa agradar a Deus, ser chamado filho de Deus, ter um bom relacionamento com Deus, manter-se na comunhão com Deus e alegrar o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós o alegramos, nós somos fortalecidos. Romanos 8. Versículo 14, a partir do 14, diz assim: ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também
participemos da sua glória. Ou seja, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não andam segundo as suas vontades, mas que se deixa que o Espírito de Deus conduza a sua vida, permite que a verdade seja a bússola, o caminho a ser seguido, a obedecer às ordens e os comandos do Espírito Santo, nós seremos então considerados filhos de Deus. E isso testificará ao nosso espírito, de fato somos filhos de Deus. Não terá dúvida. Não haverá dúvida em nossos corações, eu sou filho de Deus, porque o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, no sentido de que Ele fala ao meu coração, de fato eu sou filho de Deus, porque a minha vida está de acordo com a sua verdade. Quando a nossa vida não anda desonrando, desagradando a Deus, nós temos paz em nosso coração, nós temos plena convicção de que somos filhos de Deus. Sabe, de quando nós nos mantemos em um bom relacionamento com o Espírito Santo, com a pessoa de Cristo, nós viveremos a vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. O verso 1 e o 2 do capítulo 8 de Romanos, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus pagou a dívida que gerava condenação sobre nós. O escrito que constava em ordenança, que era prejudicial a nós, que nos tinha por condenação sobre a nossa vida, traria direito aquilo que as trevas poderia reivindicar. Não há mais. Cristo rasgou, cancelou. Nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus quando Ele morreu na cruz do Calvário e nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Hoje eu e você não somos escravos do pecado. Cristo nos tirou da condenação do pecado. O preço que era cobrado por causa do pecado, o Senhor Jesus pagou pela sua própria vida e o seu sangue derramado. Agora, precisamos olhar para Ele e não desprezá-lo, não rejeitá-lo, mas dizer sim para Ele todos os dias da nossa vida. Dizer sim para o seu perdão que tirou-nos da condenação eterna. Dizer sim para a verdade que traz luz ao meu entendimento e me põe em liberdade. A verdade que não permite que eu seja um escravo do engano. Porque quando a verdade vem, ela revela quem Cristo é. E ao conhecer a Cristo, nós seremos libertos. Ele é a profundidade da riqueza e da glória. Nele estão escondidos os mistérios de Deus, mas por meio do Espírito pode ser revelado a nós. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus espera de nós. Nós podemos andar no meio do mato, passando pelos nossos vizinhos, ou até mesmo estando na cidade, no meio de pessoas, mas andar com a consciência limpa. Andar com o coração cheio de alegria, porque sabe que a minha alegria, a nossa alegria, não depende de um cigarro de maconha, de uma pedra de crack,
não precisa de uma dose de temperada, não precisa de nada disso. A nossa alegria precisa de um relacionamento com a pessoa de Cristo. Isso é o suficiente. Quando nós conhecemos a verdade e nela nós nos aprofundamos, ela transforma e gera uma alegria plena e permanente em nosso coração. Por que o camarada não toma uma dose de temperado e fica alegre o resto da vida? Porque o efeito dela é pouco. Você pode tomar umas pingas agora, fica bêbado, fica alegre, mas amanhã você está com ressaca e triste. Tem que beber de novo. Com Jesus, a gente está alegre hoje, nesse exato momento. Mais tarde nós estaremos alegres. Vamos ter problemas? Vamos. Vai passar por dificuldade? Vamos. Mas continuaremos alegres. Porque a nossa alegria não está baseada em circunstância. A nossa alegria é Jesus. E Ele está em nós. Entendeu? A alegria não precisa estar arrodeado de amigos. Né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos de fato entender que é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é quem guarda o nosso coração. O Senhor Jesus, por muitas vezes, os seus discípulos o deixou só. Quando ele esperava, talvez um apoio ali, um auxílio dos seus discípulos. Eles dormiam, não estava com ele. Quando ele foi preso, os camaradas saíram fora. Quando ele falava a verdade, eles não suportavam ir embora. Mas ainda assim, ele não deixou de cumprir o propósito do Pai. Porque ele sabia que não é as pessoas que vai completar o propósito de Deus na nossa vida. É Deus quem vai fazer em nós. Deus pode colocar pessoas para cuidar de nós, pode, Ele quer. Mas que nós não venhamos deixar que a tristeza, que por causa de um fulano ou de cicrano, nós deixemos de acreditar num Deus que salva e liberta, num Deus que transforma. Por isso, a palavra de Deus para nós hoje é: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta vir apenas uma quinta-feira, conhecer a verdade aqui no culto e passar a semana inteira sendo bombardeado por mentira. Conheça a verdade, permaneça conhecendo a verdade, aprofunde-se na verdade, deixe que a verdade transforme a sua vida e remova as mentiras que por anos ficaram na sua mente. Você não vai ser o mesmo. Você vai ser uma nova pessoa. Amém? Então é isso. Sei que Deus, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. E Ele deseja transformar. Alegre-se por saber que você é filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele afirma ser a verdade, o caminho e a vida. Se nós estivermos em Jesus, nós não erraremos o alvo. Nós não erraremos o caminho. Não seremos enganados pelas mentiras, mas pelo contrário, obteremos a vida e a vida eterna que Ele prometeu a dar a cada um de nós gratuitamente. Gratuitamente. Permaneça no Senhor. Isso é o suficiente para a sua vida. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Queria orar com você. Que nós orássemos agora, falando para Deus que não queremos mais que a mentira escravize-nos, que a mentira roube as verdades que um dia foi plantada em nosso coração.
que as mentiras não sejam capazes de penetrar no nosso coração e destruir as verdades que Cristo plantou. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida apenas sendo guiado por emoções, por sentimentos, por ensinamentos mentirosos. O fulano, meu avô dizia isso e aquilo, e nós absorvemos. São valores errados. São informações que roubam a verdade de Deus na nossa vida. E hoje nós precisamos rejeitá-las na nossa vida. Certa vez, a Bíblia fala que quando Jesus foi batizado, após ser batizado, ele foi levado ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, e o diabo aproxima-se de Jesus, dizendo: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Se és filho de Deus, atira-te daqui. Se és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Jesus sabia claramente que ele era filho de Deus, e Deus tinha acabado de confirmar, quando uma voz do céu ecoou e o Espírito em forma corpórea de pomba pousou ali no ombro de Jesus e dizia uma voz do céu: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, o Senhor Deus tinha afirmado que Jesus era filho, mas o diabo vem com as mentiras pôr em dúvida a filiação de Cristo. Nosso Senhor Jesus rejeitou as mentiras do diabo e dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho e não preciso provar nada para você. Você é filho. Viva a vontade de Deus. Viva a verdade de Deus para você. Amém? Então, com seus olhos fechados, você colocasse a sua vida diante do Senhor. Se tem algo que ainda te entristece, que atrapalha a sua vida, você pedisse perdão para Deus. Você falasse para o Senhor agora, fala: Senhor, eu quero te pedir perdão, porque tem algumas coisas que ainda me atrapalham. O pecado, as amizades, os desejos da minha carne, as mentiras que eu tenho na minha mente, que constantemente me engana, me seduz, faz com que eu fique fraco na fé, fraca. Fala para Deus agora, coloca a sua vida diante do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está nesse lugar e Ele quer transformar as nossas vidas, mudar os nossos corações, tirar, sabe, querido, essas raízes que atrapalham a nossa vida, atrapalham aquilo que Deus tem para nós. Pai de amor, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante de Ti e oramos, meu Pai. Oramos nessa hora, Deus, a fim de que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos tome em Teus braços de amor. Que o Senhor, agora nesse momento, ó Pai, faça cair por terra todo auto-engano, toda mentira de Satanás, toda informação deturpada de engano, ó Pai. Ó Deus amado, tudo aquilo que Satanás, ó Deus amado, injetou na nossa mente, ó Pai. Toda mentira, ó Pai amado, que veio com aparência de verdade, nós agora repudiamos em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o diabo mente, ele é mentiroso desde o princípio, e dele não se firmou a verdade. E ele é o pai da mentira, Senhor. Ó Deus amado, e quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, daquilo que de fato ele é, Senhor. Ó Deus amado, e muitas vezes, ó Pai, ele vem, ó Deus amado, com mentiras, ó Deus amado, com aparência de verdade, para nos seduzir, para nos enganar, para nos fazer pecar contra Ti, Senhor. Nos perdoa, ó Pai, por aceitar, nos perdoa por absolver isso, Deus. Nós repudiamos agora e declaramos por terra, no nome de Jesus, ó Pai. Toma a igreja do Senhor nessa hora, Pai. Levanta os Seus filhos nesse lugar, que tudo aquilo que Satanás, ó Deus amado, trouxe e tem, ó Deus amado, escravizados, ó Pai, na mentira, no engano, quebra agora, Pai. Em
nome de Jesus, ó Deus, e restaura as suas vidas, restaura os seus corações, enche-os de alegria, enche-os do teu poder, enche-os da tua verdade, ó Pai, e faz com que toda ação das trevas caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos os teus filhos, declarando o teu sangue, declarando o teu poder, declarando o perdão do Senhor sobre as suas vidas, declarando, ó Pai amado, que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, ó Pai. Como a tua palavra nos afirma, ó Pai, que onde entrou o pecado, ó Deus amado, superabundou a graça do Senhor, a graça que nos perdoa, a graça que nos faz, ó Deus amado, viver, ó Deus amado, aquilo que nós não merecíamos, a graça que nos trouxe vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, e louvamos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor nos fez e há de fazer em nós e através de nós, ó Pai. Que assim, ó Deus amado, a Tua igreja, os Teus filhos, viva, ó Deus amado, a vida abundante que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus. Amém. Em pé mesmo. Sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama e que o Senhor quer fazer nova todas as coisas em nossa vida. Não permita que o pecado roube a verdade de Deus do seu coração. A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, nosso adversário, ele anda ao redor, bramindo como leão, procurando a quem possa devorar. Mas é Deus quem nos guarda. É Deus que nos sustenta. Tá bom? Quinta-feira, se assim Deus nos permitir, nós estaremos aqui. Quer falar? Quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui para junto celebrarmos ao nosso Deus. Não deixe de vir, manter o seu coração firmado na verdade. O diabo quer roubar as verdades de Deus do nosso coração. Nós não podemos permitir. Tá bom? Então, venha, vamos nos fortalecer diante do Senhor, diante das suas verdades. O pessoal que faz aula com Biuca, aí no final vocês procurem ele ali, ele vai conversar com vocês e nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai de amor, obrigado por todas as coisas, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores. Ó Deus amado, que a Ti entoamos, que subiu a Tua presença, somos gratos a Ti, ó Deus. Conduza-nos em segurança até os nossos lares, nos dá, ó Deus, um fim de semana abençoado e seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, vão com Deus. Em nome de Jesus.